meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, né? E que Deus esteja abençoando a sua família e a sua casa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Aqui no nosso canal a gente ensina todo tipo de pão. Esse pão, todo pão que você imaginar. Na área da panificação, a gente ensina aqui para vocês na fermentação natural. A fermentação natural não te causa mal e sim benefício à sua saúde. Não vai ter mais aí, ó, nem azia, nem estufamento no seu estômago, né? E nem queimação mais, tá bom? Então, a gente só ensina aqui o que é bom para a sua saúde, principalmente para quem gosta muito de comer massas de pães e acaba não comendo por causa do fermento que faz mal, porque na verdade o que faz mal para as pessoas, na maioria, é o fermento na massa e não às vezes a própria massa, como as pessoas pensam. Então hoje nós vamos falar aqui, até anotei aqui, ó, por que o seu pão fica maçudo, encruado ou cru, que nem muitos falam aí, tá? Por dentro. Por que ele fica aquela sensação que você, quando assa o pão, por exemplo, você vai cortar, tá parecendo que você tá cortando uma massa crua. A gente vai falar para vocês qual é o motivo que acaba causando isso e a gente vai poder estar ajudando vocês aí a que isso não aconteça mais, porque, claro, quando isso acontece, é perigoso você acabar perdendo vendas, né? Vamos supor que você faz um pão aí na pressa, né? E acaba vendendo um pão assim porque a pessoa fez encomenda para você e daí a pessoa compra uma vez. Quando ela não tem coragem de reclamar, ela não compra mais. E quando ela reclama, às vezes a gente acaba não gostando, mas a gente tem que aceitar as críticas. Porque as críticas, quando alguém fala, ai, seu pão estava salgado, ou seu pão estava muito doce hoje, olha, seu pão estava maçudo, parecia que estava cru quando eu fui cortar. Então a gente tem que aceitar essas críticas para poder a gente tá melhorando, né, o mais rápido possível para não chegar a perder esse cliente aí. Então é bom a gente aceitar as críticas. E quando a pessoa tem coragem de falar para você, às vezes não é porque ela quer estragar o seu negócio, porque é ela e você conversando, é porque às vezes ela quer que você melhore, né? Porque tem aquelas que não fala, também não compra mais e ainda esparrama para os outros, tá? Então a gente vai passar uma dica muito especial aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí que tá assando pão às vezes com esse problema e não tá encontrando uma maneira de melhorar, tá bom? A irmã Lenice tá aqui para isso. A gente vai falar qual é o motivo do seu pão estar ficando aí encruado, cru, maçudo, tá? Quando você faz a sua massa, tudo certinho, enrolou seu pão tudo certinho, tá modelado do jeito que você queria que ficasse, tá? Seu pão começou a crescer. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado no crescimento. Então, anota aí que eu vou anotando aqui também, porque é a sequência do vídeo que eu tô fazendo. Crescimento. Sempre quando assistir meu vídeo, fica com um caderno e uma canetinha na mão. Você tem que prestar atenção no crescimento do seu pão. Se ele está no crescimento exato para ir para o forno, tá? Então, assim, quando eu falo, presta atenção no seu pão. Se ele tiver lá 70% de crescimento. Irmã Lenice, o que é 70%? Você vai basear na hora que você enrolou o teu pão. Você enrolou, você viu um tamanho ali? Tá. Quando ele tiver atingido 70%, mais ou menos, ele vai estar crescido ali em torno de 3 dedos cada lado. Tanto dos lados quanto de comprimento. Aí você vai estar olhando a aparência do seu pão. Porque quando você enrolou, ele estava lisinho. Quando ele chega a 70%, a massa dele começa de leve, você vê por cima assim, uma leve ondulação, mas é leve mesmo, não é esperar ele mergulhar, fazer aquela bolha toda não, tá? Então aquela leve ondulação que você percebeu é o momento certo de você assar pão. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que tomar para que teu pão na hora que estiver assando não fica maçudo, porque um pão não crescido no momento certo, se você assar um pão aí com 30, 40, 50% de crescimento, ele vai ficar maçudo, porque ele não cresceu o suficiente. Quando você cortar, não fica aquela coisa meia branca, assim, e parece uma massa de batata. Então, Aí o segundo ponto que você vai ter que prestar atenção é no seu forno,
tá? Forno não aquecido. Vamos colocar aqui, anota aí junto. Vocês não podem aquecer o forno antes de assar o pão. Por quê? Porque a gente só aquece pão para assar bolo, tá? Mas para fermentação natural, não. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu pão lá dentro do seu forno, ou se tá na mesa, você vai colocar lá, ou se já está lá, deixa quieto lá. Você só vai ligar o seu forno na hora que você for assar o teu pão. Esse é o segundo ponto. Não aquecer forno antes de assar teu pão. O segundo ponto é temperatura certa. Eu ligo meu forno na temperatura de 180 a 200 graus. Eu já ligo ali de cara nessa temperatura. Porque o seu forno vai aquecer, né, devagar. E com isso o teu pão chega aos 80 a 90% de crescimento. Porque o forno, quando ele está esquentando, ele também está fazendo com que o seu pão cresça no ponto certo para que ele continue sendo assado, tá bom? Então, forno de 200 graus a 180, por quê? Porque tem forno que o mínimo dele é 200 e que o mínimo dele é 100. Então, você coloca ali no médio, tá? Forno médio sempre. O meu forno é de 350 a 180, eu coloco no 200. Eu começo colocando no 200. Aí deu lá 50 minutos assando, 50, 55. Se eu quero um pão bem dourado, tá? Se eu quero um pão bem dourado, lembrando que o máximo do seu forno para estar assando é de 200 a 220, tá? Porque vai depender de cada forno aí. Então, você pode colocar o seu pão para assar a 200 graus ou a 220. Mas vai depender de cada grau que o seu forno tem. Aí meu pão chegou a assar lá. Deu 50 minutos, 55 minutos no máximo. Se eu quero um pão branquinho, eu desligo o meu forno. Se eu quero um pão mais dourado, que nem no meu caso eu gosto, aí você vai deixar um pouco mais, até 1h15 minutos assando, ou a cor desejada do pão que você queira. O cuidado para que seu pão não fique encruado é esse, tá? É crescimento do forno e forno não aquecido. Eu não posso aquecer o forno. E também o tempo do pão sendo assado. Porque tem gente que passa um pão no forno alto, dali meia hora o pão já tá marrom, ele acha que assou o pão. Mas não, ele só dourou a casca, mas por dentro ele fica cozinhando e fica encruado. Então sempre respeitar o mínimo do forno que você tem na sua casa. Se é 180, se é 200 ou se é 220. Então, você deixa sempre no forno médio, que eu falo é assim. Você vai medir o teu forno alto ao último mínimo. Você vai colocar no médio, você vai voltar ali e vai ver o médio do seu forno. Que o meu médio aqui é 200 e 220. Eu coloco num dos dois. Claro que também vai depender a massa, mas hoje estamos falando de pão. Mas a gente vai gravar um vídeo qual é a temperatura para o forno, para massas finas e massa de salgado, que ela é mais fina, tipo pizza, broinha, rosquinha, né? Essas massas mais finas, tá bom? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Então, gente, até a próxima vez, se Deus assim nos permitir. Quem não deu joinha no começo, clica agora aqui no gostei e que Deus abençoe a sua vida. E teremos mais vídeo como explicação para que vocês aí não venham mais errar aí na produção do seu pão até a hora de assar ele. Tá bem? Fico na paz do Senhor, ó. Deus abençoe.